é difícil você saber o que rola na empresa. Sim. Você está lá na Torre de Marfim, lá na sua sala, eu até digo a todo mundo, nada acontece na minha sala, está tudo acontecendo nos clientes, na execução, entendeu? E eu preciso ter a capacidade de capturar isso, sabe, Celso? E por exemplo, aconteceu sobre algum aspecto durante a própria pandemia, de que era difícil você obter, né, informações. Então, a gente fez algumas pesquisas, por exemplo, mandamos pesquisas para as pessoas para perguntar como é que elas estavam se sentindo, o que é que estava ocorrendo, sabe? Foi uma experiência maravilhosa em termos de capturar o que é que as pessoas estavam fazendo. E é interessante, Celso, porque a gente mandou a pesquisa, 1.700 pessoas, sabe, responderam ela. E, claro, vieram todos os gráficos, as coisas, para dizer, olha, 80% das pessoas estão pensando assim, 75% da coisa. E era legal, é bacana ver isso. Mas, por exemplo, quando eu vinha lá, olha, está tudo muito bem, 80% das pessoas estão pensando que não sei o quê. E eu parava e dizia, não, peraí, gente, e os 20%? E os 20 que não estão? Quer dizer, tá legal, 80, mas assim, vamos olhar os 20 que não estão, porque para que você realmente seja um gestor, entre aspas, humano ou óleo, você tem que olhar também o outro lado, não pode só pela maioria, sabe? E isso foi legal, foi a capacidade de você olhar. E, Celso, o que eu fiz no fim de semana, para você ter uma ideia, é o seguinte, essas 1.600 pessoas escreveram, né, comentários, e eu li os comentários de todo mundo, Celso. Eu peguei um papelzinho e botei o que era positivo, o que era negativo e fui, sabe? Isso é investir em pessoas, né? Isso é investir tempo em pessoas. Escutar o que alguém lá, algum colaborador está falando. O que é que eles estavam pensando? Né? Dali eu saí com 8 ações que a gente ia fazer, entre elas a ação que eu ia financiar a mesa e a cadeira das pessoas, entendeu? Por quê? Porque 80% assim, das pessoas estavam falando que aquilo era importante para elas nos comentários. Que legal. Mas se você não parou e não leu os comentários e não olhou, você não sabia a ação para fazer. E aquela ação, ela era humana, mas ela era também de produtividade. A empresa, nesse contexto, sabe, durante a pandemia, ela teve um engajamento das pessoas muito bom. Por quê? Porque você foi lá e foi buscar um pouco do que as pessoas estavam pensando e fazendo, entendeu, Celso? Entendi. Então, para mim, a liderança humana passa por isso, sabe? Passa por um interesse genuíno nas pessoas, passa pelo entendimento que esse interesse, essa forma de trabalho, ela vai te dar mais produtividade, ela vai te dar mais performance. Sem dúvida. Na mesma linha, se eu pudesse assim, adiantar aqui para você, é que eu acho que, por exemplo, o conteúdo, o que se fala muito hoje sobre diversidade e inclusão, entendeu? Para mim, é bem nessa linha. Não é uma questão só humanamente justa e real. Ela é também uma questão de performance das empresas, entendeu? Quando você tem um grupo diverso, quando você consegue ter ideias diferentes sendo debatidas, melhores ideias são geradas. Sem dúvida, é a riqueza, né? É pluralidade que a gente tem. E o Brasil é repleto, né? De gente ter de raça, de gênero, de tudo. Isso combinado dá uma riqueza grande para qualquer negócio, hoje em qualquer área, né? Absolutamente. Eu concordo muito com isso. Essa história de diversidade e inclusão está bem presente na história humana, claro. Isso, e eu acho que, novamente, eu volto que eu acho que a liderança, ela tem que ter isso genuíno, entendeu? E isso precisa ser aprendido, sabe, Celso? Na minha opinião, alguns líderes, e eu ainda ouço isso de vez em quando, que fala assim, não, lá na empresa está tudo bem, nós somos meritocratas, entendeu? Quando você ouve esse tipo de coisa, você diz, cara, eu acho que tem uma coisa aí para aprender para frente, sabe? E foi isso que aconteceu aqui, Celso, que eu acho que eu tive uma condição de aprender muito, sabe? Eu tive essa condição de estar como CEO durante a pandemia e durante esse processo foi um processo de aprendizado sensacional, cara. Eu imagino.